Olá, pessoal. Meu nome é Ana Camargo. Aqui no canal eu falo sobre Jyotish, que é astrologia védica. Se vocês gostam do conteúdo, inscreva-se no canal. Hoje eu vou estar falando sobre Mercúrio. Vou estar iniciando essa lista hoje. Eu fiz uma enquete entre Saturno e Mercúrio. Mercúrio ficou em segundo lugar e depois eu vou fazer uma enquete sobre a próxima lista, para vocês escolherem qual vai ser o planeta, tá bom? Demorei porque possivelmente eu estava com Covid, então estou me recuperando ainda, inclusive, né? Então, se eu tiver que dar uma paradinha é por causa disso. Então, vamos lá. Vamos falar sobre Mercúrio. Mercúrio, primeiro eu vou falar sobre umas qualidades, as características dele, depois eu falo sobre a mitologia, como eu sempre falo aqui, que é algo importante para a gente aprender. Sobre os planetas, sobre os signos, sobre os nakshatras. A mitologia é a parte essencial, é a alma de tudo isso. E em outras religiões também. Então, vale a pena compreender a mitologia, faz com que a gente compreenda certas atitudes, certos comportamentos, inclusive o nosso consciente coletivo, é, na forma como a gente lida com o nosso dia a dia e certos problemas quando eles surgem. Então, vamos lá. É, Mercúrio, ele é o planeta que, quando ele está... Mercúrio, ele é um planeta que, quando ele está muito próximo do Sol, ele não se queima, ele não entra em combustão tão fácil quanto outros planetas, sei lá. Enquanto outros planetas com 10 graus, 12 graus já entram em combustão, eu aprendi que Mercúrio, para ele entrar em combustão, ele precisa de estar é, com 3 graus, digamos assim, até 3 graus de proximidade do Sol. Então, ele está muito acostumado a lidar com o Sol, né, com o brilho do Sol. Tanto é que quando há a conjunção, é muito comum a conjunção de Sol com Mercúrio, por causa dessa proximidade, e é uma boa conjunção, né? Varia também de acordo com o nakshatra, o planeta, né? Se tem outro planeta sentado aqui, se tem algum, se, é- dependendo do signo, varia também. Mas é uma boa conjunção essa Sol com Mercúrio, né? Significa que a pessoa ela tem um intelecto nobre, a inteligência dessa pessoa é, é como se fosse a iluminação, né? E Mercúrio, ele transita, ele não tem um ciclo muito regrado. Então, ele fica entre 14 a 30 dias num signo, e essa é o movimento dele, né? E ele é um planeta que possivelmente vocês que acompanham o canal e que gostam de astrologia já sabem sobre a retrogradação de Mercúrio. Ela acontece muitas vezes ao ano, né? Entre 3 a 4 vezes ao ano. Ele entra em retrogradação. É, Ele é um planeta muito instável. Por isso, é como se a retrogradação é como se você tivesse que fazer uma revisão, como se você tivesse que olhar para trás. Isso assim, falando de grosso modo. Então, imagina que você está indo para a escola, para a faculdade ou para o trabalho, e aí, no meio do caminho, você percebe que você é, esqueceu o seu notebook, esqueceu o seu caderno ou o livro que você ia precisar para a aula, e aí você tem que voltar para trás. Esse movimento de voltar para trás é muito característico de pessoas que têm um Mercúrio muito forte, ou então que têm signos que são regidos por Mercúrio, né? Os nakshatras que são regidos por Mercúrio. Muito forte no mapa, tipo, os planetas ali naquele, naquele signo, naquele nakshatra. Então, essas pessoas, desculpa, ainda estou me recuperando, como eu falei no início do vídeo, mas essas pessoas, elas são pessoas que estão seguindo um caminho e em determinado momento elas vão ter que voltar para trás e fazer uma revisão, né? A cor associada a Mercúrio é o verde,
E Mercúrio, ele tem como significado a nossa cognição, a nossa lógica, o nosso raciocínio. A área que Mercúrio ele, ele fala, essa área da inteligência que o Mercúrio fala, é a inteligência mais mundana. É tipo, a gente conseguir ler e escrever, a gente conseguir jogar o xadrez, a gente conseguir fazer um pote de argila, de terra, uma cerâmica que seja, são habilidades, por exemplo, não precisa ser necessariamente atividades intelectuais ligadas à academia. Pode ser, por exemplo, uma pessoa que tem habilidade de um agricultor, sabe? Ou um cozinheiro, enfim. Existem diversos tipos de habilidades, né? Um esportista, enfim. Então, Mercúrio, ele fala sobre essas habilidades, essas atividades, e a gente consegue ter uma habilidade, um hobby ou uma proficiência muito grande em determinada atividade, fazer algo muito bem, porque a gente faz repetidas vezes. E nessa repetição é que Mercúrio transita. Essa repetição é igual à história da revisão, né? Tipo, você está indo e aí entra em retrogradação, eu tenho que ver, tenho que esquecer isso, esquecer aquilo. Então, Mercúrio, ele fala muito sobre repetição. Quanto mais a gente repete algo, mais a gente aperfeiçoa aquilo, aquela habilidade. É, Então, enquanto a Lua fala sobre a parte da mente ligada, conectada ao pensamento, é, à emoção, né? Enquanto, por exemplo, a gente pode chamar a Lua do software, o Mercúrio seria o hardware, sabe? Mercúrio seria a máquina. Mercúrio seria o local da razão, o processamento da informação, o cálculo matemático. E, inclusive, o significado, né, dessa palavra Buda, também significa essa inteligência, essa iluminação. Então, Mercúrio fala sobre escola, faculdade, biblioteca, a área operativa de um local, de uma fábrica. Ele fala também sobre amizade, sobre irmão. E agora, entrando na mitologia, eu não quero iniciar falando sobre o nascimento, como surgiu. Depois eu falo sobre esse mito. Eu quero iniciar falando sobre Balarama, um dos avatares de Vishnu e que tem associação com Buda, com Mercúrio. Balarama, Bala, significa força, é o fortalecimento. Inclusive, existe uma erva muito comum que é utilizada para quem tem dor vata, né, que é a bala, e ela serve para dar força. Então, Bala significa força e Rama tem associação com o deus Rama, né, do Ramayana. Balarama, ele era irmão de Krishna. E a história do nascimento dos dois é a seguinte: existia deixa eu só pegar aqui as minhas notinhas para não falar errado. Existia uma, uma mãe, né, que se chamava Devaki. Ela se casou com Vasudeva e ela era esposa de Kansa. Kansa, ele era um governante muito mau, assim, sabe? Aquele governante que você observa a luz está apagando bem na hora que eu tô falando dos governantes, né? E provavelmente porque eu estou fazendo associações com governantes do Brasil, né? Que tem aí uma história muito maléfica de como governam o nosso país, enfim. Não vou entrar nesse mérito agora. Mas ele governava muito ruim.
Ele era uma pessoa muito perversa. E algum dia, um dia ele ouviu, como se fosse uma profecia, veio uma voz e falou para ele o seguinte: não seja tolo, o, o seu sobrinho, o seu oitavo sobrinho, ele será a pessoa que irá te matar. E assim, ele ficou com isso na cabeça e ele resolveu sacrificar a irmã dele, né? A Devaki. Só que por, muitas pessoas pediram para que ele não fizesse isso, para que ele mantivesse ela viva e tal. E Vasudeva e Devaki, ambos eles se propuseram a, a levar todos os filhos que eles tivessem até Kansa para que ele assassinasse os próprios filhos deles, né? É uma história bastante complexa. Então, isso foi sendo feito, esses assassinatos, né? Até que, quando chegou a vez do sétimo em diante, é, houve a concepção, porém, Vishnu cedeu um cabelo dele. Na verdade, ele cedeu dois cabelos, um cabelo preto e um cabelo branco. E com essa força divina de Vishnu, da manutenção, é, esse feto, né, esse embrião, na verdade, ainda era um embrião, ele foi implantado na barriga de outra pessoa que queria também ter filhos. E assim, o sétimo e o oitavo filho dela conseguiram vir a nascer. E eles nasceram, obviamente, com esse poder de Vishnu, esse poder da imortalidade, né? E essa força de Vishnu. Esses foram dois embriões, né? Eles foram gêmeos, foram irmãos, mas às vezes, em algumas mitologias, o Balarama ele aparece como o irmão mais velho de Krishna, e não como um irmão gêmeo, né? Então isso varia. Então foram dois irmãos. Um era Krishna, que tinha coloração escura, que tinha traços mais associados ao feminino, e o outro era Balarama, que ele tinha a cor clara e ele tinha é, comportamentos mais associados ao lado masculino. Os dois, eles cresceram juntos, eles foram criados no casa de campo, né? Então, eles sabiam muito sobre agricultura. Mais uma vez aparece na história essa associação com agricultura, com o fazer, com execução, com habilidades técnicas, né? E esses dois irmãos, eles cresceram juntos, então tem várias histórias muito bonitas sobre eles, né? Não vou entrar nesse mérito agora, mas, tipo, tanto de briga, de irmão, de discussão, de irmão, como também de cuidado, de afeto, de fraternidade, irmandade, né? Que tem essa associação do Mercúrio. Olha, agora que eu falei que eu tô falando sobre Krishna e Balarama, a luz atende, né? E então os dois, claro, Kansa, ele ordenou que todas as crianças nascidas no mesmo período que Balarama e Krishna viriam a nascer, elas fossem assassinadas. Então, houve diversos acontecimentos assim deles tentarem assassinar essas duas crianças, mas falharem na missão por causa dessa força de Vishnu que estava ali com eles. E os dois cresceram e existe uma história que esses dias aqui na Índia até comemoraram essa, essa mitologia do Balarama, essa divindade do Balarama, né? Que é quando os dois
eles resolvem ir até a cidade que Kansa governava para assassinar esse governante tão maléfico, né? E, e aí, quando eles decidiram ir até essa cidade, vários acontecimentos também, né? Como toda mitologia, e se eu entrar nesse mérito, eu fico aqui falando por horas e horas, mas são acontecimentos assim de luta. Então, eles derrotam um elefante e uma pessoa que estava colocando esse elefante contra eles, né? Eles derrotam todos os soldados dessa cidade. E Kansa tem aquele sentimento, né, de tipo, nossa, a morte está próxima, porque Krishna e Balarama se aproximam. E durante a vida inteira, Kansa ficou com esse pensamento, sabe? Do tipo, quando é que Krishna, quando é que Balarama vão chegar, quando é que eu vou. O que está acontecendo? Quando é que eu vou morrer, né? E esse dia chegou. Então, eles lutam com vários lutadores profissionais, com soldados, com elefantes e tal, vão para a arena da cidade. E sempre falando, não, sempre mantendo uma postura de tipo, não, por favor, não vamos lutar, né? Porque é, não é esse o nosso objetivo e tal. E aí a cidade, né? As pessoas da cidade, não, não, que quer ver uma briga. Não, luta sim. Ah, eu acho até injusto você lutar, porque Krishna, por exemplo, ele tinha um aspecto mais feminino, então, nossa, vai lutar com um lutador profissional, é claro que ele vai morrer, é claro que essa luta é injusta, e depois eles acabavam mostrando essa força divina que ambos tinham, né, e derrotando todo mundo. Então, acontece essa morte do Kansa, né, e quando acontece essa morte, ela tem como significado, assim, tipo, o bem contra o mal. Tipo, o dia que o bem vence o mal. E aí eles deixam a cidade sem estar sob a administração desse mal governante, né? O que a gente pode extrair dessa história, que eu acabei de falar, né? É a possibilidade de infertilidade, e muitas vezes não que nas chakras associados a Mercúrio, signos associados a Mercúrio vai ser infértil, mas muitas vezes há uma predominância de infertilidade. É como se as pessoas estivessem mais, como se Mercúrio tivesse mais associação ao ar, né? Que é o elemento dele. Então é como se fosse assim essa infertilidade, porque numa terra arenosa, tipo, que tem como propriedade mais essa coisa mais seca, é infértil, né? Fala muito sobre a parte mais mecânica, cognitiva, não muito sobre essa coisa de vitalidade, né? Como a gente vê às vezes, nas histórias de Shukra, essa importância do ar, né? E a gente vê também a questão da irmandade, da fraternidade entre Krishna e Balarama. A gente vê oposição, né? Então, pelos dois serem opostos, tipo, um tem a coloração clara, outro tem a coloração escura, um é mais pro lado do feminino, o outro é mais pro lado do masculino. Essa polaridade que às vezes esse contraste, né, a gente observa nos nossos relacionamentos, tanto com amigos como com irmãos, e como todo mundo como a gente se relaciona, porque ninguém é igual a nós. E o equilíbrio, quando a gente consegue administrar esse relacionamento com o outro, essa comunicação, essa troca, que a gente observa muito nos comerciantes, né? Porque por mais que o outro seja diferente, eu tenho que vender o meu peixe, sabe? Por mais que o outro seja diferente, eu tenho como comunicar, eu tenho que trocar informação, eu tenho que trocar dinheiro, eu tenho que trocar experiência. Então a gente observa isso na história.
essa a gente observa também essa força do Krishna e do Balarama, que é uma força física, e para a gente ter essa força física, a gente precisa treinar muito, lutar muito, e eles fizeram isso, né? É, eles tinham como experiência de vida, assim, aquela coisa do vaquejeiro que fala, né? Aquela coisa do campo, do agricultor, né? Da repetição de certas atividades e que acabaram fazendo com que eles viessem a se tornar fortes. Essa associação com o Vishnu, que tem essa associação também com a manutenção das coisas, e Mercúrio tem muito isso de, tipo, manter uma certa disciplina, uma certa rotina, que é o que a gente observa no Canha, que é o Rashi de Virgem, que é significa repetindo certas coisas. É, tem certos modus operandi e é assim que ele funciona. Então, tem essa associação. Deixa eu ver o que mais. É, enfim, dá para extrair mais coisas, mas eu vou para outra história do nascimento dele, né? Mercúrio, ele é filho de Tara com Chandra, com Soma, que é o Lua. Tara é a esposa, é a consorte de Júpiter, do Guru. Só que assim, existem diversas mitologias, tanto que explica que o Guru, ele mantinha uma consorte apenas porque ele precisava de uma consorte para fazer certos rituais, certos pujas que eram solicitados, né? E ele precisava da presença dela, porque casamento, esposa, mulher, é, é, era algo que fazia parte da cultura. Então, aumenta o status. Quando você era casado, você tinha um status maior perante a sociedade, né? Então, ele não era um marido que ele provinha muito, que ele era apaixonado, entende? E, e alguns falam que ela ficou encantada com Chandra, com Soma, que é o Lua, né? Quando ele foi fazer um ritual, e aí ela viu a beleza dele, se apaixonou, porque ele era muito lindo, né? E ele também era muito sedutor. E outros não, outras histórias falam que não. O Lua roubou a tara de Júpiter, assim, tipo, sequestrou. Enfim, existem diversas versões dessa história, né? Mas acontece essa, esse filho, acontece esse filho nascido não dentro de um casamento, né? Não é de um matrimônio que ele nasce de uma relação fora do casamento. E quando o Guru, quando Júpiter recupera a Tara, ela já volta grávida, né? Todo mundo se questiona de quem é o filho e ela não diz para ninguém. Até que, mesmo mesmo sendo um feto, né, em desenvolvimento, ele fica curioso a respeito de quem é o pai e ele pergunta para a mãe dele, e assim, tipo, em voz alta: quem é meu pai? E aí ela tem que falar a verdade, ela tem que falar que o pai dele é o Lua, né? O Júpiter. E por ser um filho que não é dele, né? Não é filho dele, existia um certo afastamento, né? Então é como se o Buda, o Mercúrio, ele não cresceu com um pai presente, né? E não foi uma relação tão boa, assim, que ele teve com o Júpiter, por isso que Júpiter e Mercúrio não se relacionam tão bem. E também Mercúrio não se relaciona muito bem com a Lua, assim. Às vezes eu pego alguns mapas e eu observo essa dinâmica de uma certa forma. Uma pessoa que tem uma conjunção Lua com Mercúrio tem uma inteligência rápida. Às vezes essa pessoa ela consegue se comunicar com você como se fosse assim um, um psicólogo rápido, sabe assim, você tá numa conversa com um amigo e aí de repente aquela pessoa começa de uma forma tão sábia
Então, de uma certa forma, acontece isso, mas é uma mente que está em muito movimento e está sempre em altos e baixos, né? E, então, não é uma boa conjunção, assim. É, é como se ele tivesse crescido assim, de uma forma que ele tivesse que adquirir sabedoria, porque Júpiter é sábio. Só que a sabedoria de Mercúrio, a sabedoria que ele consegue obter, por não ter essa proximidade com o guru, com o pai e tal, é uma sabedoria mais mundana, mais prática, não é aquela sabedoria divina que tem um guru, sabe? E ele tem uma coloração muito próxima com a da Lua, né? O Mercúrio. E depois eu vou deixar uma foto da Lua e do Mercúrio para vocês verificarem isso. Eu acho um planeta muito lindo, assim. O Buda também tem associação com Siddhartha Gautama, que é o Buda, né? No budismo mesmo. E na história do Siddhartha Gautama também tem um filho fora do casamento, que é o Palo. Então você vê que tem essa coisa. E ele foi um iluminado, né? Ele alcançou a iluminação, porque ele, como ele teve um distanciamento do guru, do Júpiter, e ele pensava muito sobre a existência, sobre a iluminação e tal. Agora eu tô fazendo uma mistura, tipo, de histórias, assim. Mas é essa busca da luz, da sabedoria. Ela aconteceu de uma forma, assim, mais mundana, mas houve a iluminação, né? E é uma iluminação que foge da religiosidade, é uma iluminação que você senta e se conecta com a sua própria mente, medita, né? Entra ali em Vipassana e aí você consegue a iluminação. Você sai da roda de Sansara não porque os deuses providenciaram isso, mas você sai da roda de Sansara porque você buscou a sua verdade. É, mas assim, esses muitas vezes assim, né, é nessa mitologia de um pai distante, de um guru distante e tal, vem a falar sobre essas qualidades, né? Às vezes eu observo, por exemplo, em pessoas que têm virgem muito forte, que elas são inabaláveis de uma certa forma, porque são pessoas que elas têm um raciocínio, uma inteligência tão forte, tão predominante, tão prática, que elas não se deixam, não são aquele tipo de pessoas tipo, ai, tô com mal olhado, ai, aconteceu isso, ai, fulano veio aqui em casa, quebrou isso. Não acontece isso com pessoas que têm virgem muito forte no mapa. Elas são pessoas que estão ali na sua verdade, no seu intelecto, no seu modo de operandi. Então elas não têm isso, esse tipo de crença, e isso também acaba se, se profetizando ali da pessoa, né? É, mas, enfim, é, essa busca por sabedoria, por esse conhecimento, em sair da roda de Sansara sem a ajuda de um guru, deu certo na vida dele, né? Isso acontece. Existem certos mapas, por exemplo, quando o Mercúrio tem ali muitos planetas, né? Eu observo que a pessoa, ela não é tão conectada ao divino, não é o caminho delas. O caminho delas é descobrir a verdade para além daquilo, descobrir a verdade com o intelecto mesmo, sabe? Sentar e meditar, enfim, técnicas de descobrir a verdade, elas ficam ali. E isso é muito genuíno, e isso é muito bonito também. É, E existe também um outro mito, não sei quanto tempo que eu estou aqui falando, estou preocupada. Mas nesse outro mito, o Buda, Mercúrio, ele acaba se casando com uma mulher que parte
parte do período ela é mulher e parte de outro período ele é homem. E por causa dessa dualidade, ele consegue se relacionar com ela de uma forma que, quando ele vira homem, ele faz esse homem estudar, meditar e buscar a verdade. E quando vira mulher, aí ele se relaciona com ela de uma forma mais marido e mulher, né? Mas existem diversas versões para essa mesma história, mas essa história ela vem falar muito sobre essa questão de adaptação. Então, quem tem Mercúrio forte no mapa tem um intelecto apurado. Então, quando acontece um problema, essa pessoa já está ali com a cognição processando a informação para vir com a solução. E são pessoas que se adaptam muito fácil. Tipo, é uma pessoa que chega e já vai trocar informações. Então, se essa pessoa ela muda de escola, ela já vai chegar no outro lugar se comunicando muito bem, trocando muito bem, se adaptando muito bem, né? Às vezes troca de serviço e tal. Mas onde a gente tem Mercúrio no nosso mapa vai falar sobre uma instabilidade, né? Sobre algo que varia, algo que a gente muitas vezes tem que se adaptar, usar a cognição, a gente tem que pôr a razão por algum motivo, por alguma questão, às vezes não solução, mas uma questão problema, uma questão problemática ali para a gente resolver. É, falei demais, como sempre eu falo nessas histórias de mitos que eu gosto muito, né, de mitologia. Então, o próximo vídeo eu vou fazer vai ser o Mercúrio na casa um. Se você gostou do vídeo, compartilhe com os amigos que também gostem do conteúdo, é claro. Curtam, comentem, inscrevam-se no canal. Então é isso. Um beijão para vocês e se cuidem.